Fala galera, aqui quem tá falando é o Léo e é a primeira vez que eu apareço aqui no canal ZN em Foco para fazer o nosso quadro Hambúrguer ZN Visita e eu tô aqui com o meu camarada Arthur Araújo, mais conhecido como Arthur, com a linha no meio do dente assim, ó, Arthur. Então cara, para começar, eu queria que você falasse um pouco aqui sobre a House, sobre o que vocês desenvolvem aqui, qual que é a metodologia. E a gente não vai começar pelo começo, depois a gente fala sobre a história de vocês, como tudo começou. Tá bom. A gente é uma escola de inglês, estamos começando a ter alguns idiomas diferentes, né, como italiano. Pretendemos ter outros idiomas, espanhol, etc. Isso é de acordo com a demanda. Nós fazemos a alfabetização dos alunos, todo mundo chega aqui, fala que não consegue, que eu não consigo tirar leite de pedra, mas eu consigo tirar leite de pedra. A metodologia ela se enquadra em mais ou menos 2 anos, né? Então são 2 anos trabalhando sempre progressivamente. Então eu sou o tipo de professor que eu cobro presença, eu cobro o que os alunos têm feito durante a semana, para quando chega na sala de aula, para quando chega naquela aula, a gente consegue fazer um progresso significativo, né? A gente também atua com intercâmbio, né? Então nós temos muitos viajantes aí, nosso Instagram prova isso a todo momento, sou muito fã do Instagram, inclusive. Nós fazemos a parte de seguro, a parte de visto, a parte de todo o processo da viagem do aluno, toda a parte de seguro do aluno, o acompanhamento durante o intercâmbio do aluno. Então se a pessoa chegar aqui e ela quer fazer o intercâmbio, ela vai ter toda a assessoria, todo o apoio, claro. Tipo, desde o começo, desde aprender a falar o idioma, sim. até realmente o processo de viagem. Muitas pessoas que chegam aqui e falam, eu quero fazer um intercâmbio, muitas vezes ela não sabe de fato o que é um intercâmbio, né? Então a gente senta, a gente conversa, nós batemos um papo assim, bem extenso. Tem o meu pai que ajuda aqui também, que ele também é bem viajado, ele entende muito dessa parte processual. Então, muitas pessoas acham que sabem o que é uma viagem, mas elas acabam confundindo com viagem de turismo. Que é diferente. Acho que é uma dúvida até que muitas pessoas têm e confundem de achar que você vai fazer um intercâmbio e vai ficar só curtindo, não vai estudar. Não, pelo contrário, né? Porque eu sou o dono e professor, então eu cobro isso, né? Os dois. Claro. Mas acho que até uma coisa que pode ter ficado essa dúvida na cabeça das pessoas e essa visão por algumas agências que a gente pode dizer assim que não são tão sérias e dão uma liberdade maior assim e vira um negócio meio turístico, né? É que na realidade, quando o brasileiro ele tem o péssimo hábito de cobrar valor, ele quer o mais barato, só que ele não sabe da qualidade daquilo, ele não sabe da procedência, né? Então, quando eu viajo com os grupos em julho, eu vou justamente confirmar aquilo que eu estou vendendo, né? Então, eu vendo aquela escola há, 8, 6 anos, então, ok, eu vou visitar, eu não vou falar que estou indo, então eu chego lá de surpresa e é exatamente tudo aquilo que eu estou vendendo para o aluno. Está vendendo. Claro. Então, já explicando um pouco dessa parte, vamos partir para a história, como tudo começou, por que você começou a falar inglês, se interessar pelo idioma e como começou a escola aqui. Então esse vídeo vai ser de 3 horas. 3 horas, resumidamente. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Como tudo começou. Tá bom. Na verdade eu sou biólogo, sou formado. Tudo a ver com inglês. Tudo a ver com o idioma, tudo a ver. E eu me formei em 2006 e eu já trabalhava com informática, então eu já era professor de informática, pacote Office, web design, etc. E nesse meio de biologia e informática eu não me encontrava, né? Eu trabalhava, fazia o meu melhor, mas eu não me encontrava. Quando meu pai ele me influenciou, ele foi a minha diretriz, né, a minha base para eu chegar até nesse determinado momento de falar assim, vou viajar, vou fazer um intercâmbio. Então você já sabia que ensinar uma vocação que você tinha ali? Absolutamente. Eu já ensinava desde os meus 16, né? Então eu já estava muito cedo. Meu primeiro emprego foi dentro de sala de aula, né? Então eu já lecionava já para adultos, jovens, enfim. Legal. E quando eu finalizei o meu curso em 2006, meu pai ele falou assim, eu acho que é hora de você fazer uma coisa diferente na sua vida, vai fazer um intercâmbio. Eu não tinha a mínima ideia do que era o intercâmbio, eu não sabia absolutamente nada
17 anos, eu acho, 18 talvez. Eu só aceitei. Então, como eu já trabalhava, eu paguei uma parte da minha acomodação e meu pai ele pagou uma outra parte do meu curso. Só que eram por apenas 4 meses, né, que eu iria ficar nesse intercâmbio, eu acabei ficando 1 ano. Né? Eu fui para a Austrália, fiquei esse tempo na Austrália. Eu saí do Brasil com 0 de inglês, zero, absolutamente. Uma história legal que você me contou é que, assim, eu já sei um pouco da história dele porque eu já fui aluno aqui da AUSE, então por isso que eu já sei um pouco. Você falou que você chegou lá e a professora pediu para você soletrar o seu nome. Exatamente. E eu não sabia soletrar meu nome, eu soletrei em português. Né? E ela falou, não, Arthur, é em inglês. Ah, eu falei, beleza, sou analfabeto. Né? Então, nesse momento, eu percebi que realmente eu precisava me dedicar para aquilo, fazer todo dia, fazer uma batalha, né, para chegar no meu objetivo, que era falar inglês. E para sobreviver, porque você já estava lá. Então... eu digo isso que sobreviver, qualquer pessoa sobrevive. Exatamente, qualquer pessoa sobrevive. Né? Ela aponta para coisa, de comida e água. Exatamente. Sobreviver que não sabe falar, consegue. Sim, exatamente. Que essa não é a intenção da All-Star. A All-Star ela quer formar justamente aquela pessoa que ela pode ajudar uma pessoa na rua, ela dá direção, ela pergunta se ela tiver necessidade de alguma coisa, justamente para dar asa a essa pessoa, a liberdade. Você pode conquistar o inglês aí em 1 ano e meio. Né? Que é um tempo considerável até curto, né? Comparado com... Na verdade, não sei se é curto, acho que seria o ideal, mas se você for comparar com algumas outras metodologias que tem por aí. É que essa metodologia que a gente tem, ela é progressista, né? Então é construtivista, mas ela também tem esse ar de progresso. Então toda aula é um progresso. Toda aula é uma coisa nova. Exato. Toda aula você tem um momento seu ali para você tentar o seu inglês. Então eu tenho, por exemplo, ao sábado eu tenho uma turma que tem um menino de 11 anos, né? E nunca estudou inglês, sabe? Tem a influência dele de internet, de jogo, etc. Mas hoje, completado 1 ano e pouco, ele já fala inglês. Isso é uma coisa legal que você citou, a influência de internet, de jogo, de filme, de série. Isso é uma coisa que você incentivava bastante a gente consumir bastante conteúdo. Até hoje. Consumir bastante conteúdo em inglês, que acho que a gente aprende, às vezes, mais extra sala. Com certeza. Nós temos pouco tempo. Em sala, né? Extra, você pode fazer muita outra coisa que vai ajudar você. Vão te ajudar. É claro, talvez você não saiba o direcionamento para onde ir, certo? Mas você vai construindo isso aula após aula. Então você foi para a Austrália, fez o seu intercâmbio, aprendeu a falar inglês com 1 ano lá, e aí quando é que você falou assim, vou empreender, esse vai ser meu foco? Essa é a história de 3 horas, porque essa é a mais rápida. No momento que eu voltei para o Brasil, eu voltei a lecionar informática, etc., já formado biólogo e tudo mais. Teve um momento da minha carreira que eu falei assim, eu quero alguma coisa nova para usar o meu inglês, né? Então, o que eu vou fazer para usar o meu inglês? Fiz comércio exterior, né? Então, no meu comércio exterior, nesse curso técnico, eu já tinha a minha fluência, né? Só que como eu iria chegar no objetivo de trabalhar, eu teria que descobrir, né? Mas então, foi bem rápido. Geralmente é o contrário, a pessoa tem um objetivo. Exatamente. E era até uma coisa que você falou, você perguntou, acho que numa das primeiras aulas, qual que era o objetivo de cada um ali. E aí a pessoa tem o seu objetivo e vai atrás do curso de inglês. Você não tinha um objetivo, você só aprendeu inglês e falou, agora eu preciso aplicar com alguma coisa. Posso contar uma história? Pode, claro. Eu estava no primeiro dia de sala, no primeiro dia de aula, estavam, eu acho que mais de 80 pessoas na sala de aula, a professora estava se apresentando, tipicamente primeira aula de qualquer lugar do planeta, né? Qual é o seu nome e o que você faz aqui? Então, daquelas 79 pessoas, haviam gerentes de banco, gerente de Casas Bahia, Magazine Luiza, transportadora, tinha dono de uma transportadora, tinha gente que trabalhava, sei lá, com comércio exterior já há 1, 2 anos, queria, sabe, entrar ali para saber alguma coisa. E quando chegou na minha vez, eu falei, sou biólogo. Então, imagina 79 pessoas olhando para sua cara. Perguntando o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui? Exato. Não, foi a professora que perguntou isso para mim. Né? O que você está fazendo aqui? Né? E eu disse, eu morei na Austrália e eu tenho inglês fluente. Aí os 79 se voltaram para frente novamente e disseram, ok. Né? Então, o que eles iriam buscar futuramente, eu já tinha. Você já tinha? Eu já tinha. Essa então, exatamente. Então era só aprender ali aquela nova função e exercer ela. Né?
Eu tive 2 experiências no comércio exterior. A primeira foi numa empresa na Paulista, né? Foi rápido, minha passagem foi rápida. Logo em seguida, um mês depois, eu entrei na DHL. Né? A DHL é uma multinacional, uma empresa gigantesca, né? Fica lá no Morumbi, né? No Jaceru. E foram 2 anos assim sofridos para mim, porque ficar atrás de um computador 8 horas não é a minha praia. Não era o que você queria, mas... Exatamente. Então eu estava realmente lutando ali contra a minha própria essência para tentar uma coisa nova. Não era pelo salário, sou muito honesto em dizer isso, não era pelo salário, era pelo aprendizado. Você fazia o que você gostava. Que eu tentava, era uma outra coisa. Sim. Então, como a gente conversou, como você sabe, meu plano A era a biologia. O plano B era, talvez, o comércio exterior. O plano D era a informática, né? Então, onde a gente está aqui hoje é o meu plano D. Plano D. Exatamente. Então, eu incentivo muitos meus alunos falando isso, que você tem que procurar o que você realmente quer, que não tem essa de, tudo bem, você tem que se preparar, você tem que permanecer no seu caminho, sim, mas não desistir, porque talvez aquela sua última opção seja essa opção de agora. Seja a opção, principal e se torne a opção fixa. Exatamente. Acho que até uma coisa do modelo de ensino das escolas tradicionais do Brasil, de que você se prepara o ensino médio inteiro para entrar numa faculdade. Exatamente. E não necessariamente você sabe o que você quer fazer. Ou gostar daquilo. Você falou uma coisa, Léo, que eu fui buscar o ano passado, na Califórnia. Eu visitei talvez umas 12 escolas. Só que são escolas de ensino médio e fundamental, né? Fundamental e médio. Então, quando eu fui visitar os high schools, eu vi justamente isso que você disse. O quanto diferente é o ensino Brasil e o ensino mundo. Lá eles não te formam para você ser um engenheiro, por exemplo. Ele te forma para você pensar no que você quer ser. Exatamente. Eles te dão opções, por exemplo, artes, música, piano, dança, teatro, instrumento, aula de química, física. Se você tiver tempo para fazer, você pode fazer de tudo. Perfeito. Você pode fazer tudo. Você pode fazer todas essas. E num certo momento da sua vida, você vai se encaixando nisso até você descobrir. Eu fui na escola do filho do LeBron. Né? Então, assim, para você ter uma ideia, né? Eu fui na escola do filho da Britney Spears, daquela Kardashian lá, que eu não estou muito por dentro disso. Algumas, a mais nova, que é a mais rica lá e etc. Acho que é Kylie Jenner. Eu não conheço, infelizmente. Eu estou mais no tempo da Britney Spears. Da Britney Spears, a Kardashian é mais na minha época. Então, assim, são escolas caras, sim. Só que a gente tem um público Brasil, né? Então, são escolas que focam no esporte, são escolas que focam no construtivismo, na arte, na música, né? Eu já vi alguma matéria sobre terem algumas dessas escolas aqui no Brasil, mas é um negócio muito novo ainda, que acho que está novíssimo, engatinhando ainda. E já que você falou, o próximo passo da Alcistar é ter um projeto bilíngue, né? Legal. Então, essa estrutura onde a gente está aqui agora, nesse pavimento onde a gente está, vai funcionar apenas a sala de aula para maiores de 12, 13 anos, até quem quiser. Até quem quiser, exatamente. E lá embaixo vai ser exclusivamente para criança. Então a gente vai aceitar crianças a partir de 4, 5, 6 anos. Né? Vai ser um laboratório de 8 metros por 3,5, com a mesma estrutura que a gente tem aqui, lousa digital, um projetor, touchscreen, etc. E vão ser laboratórios interativos. Né? Então, tudo que for mostrado ali para a criança vai ser em inglês. Vai ter aula de arte, vai ter aula de inglês, vai ter aula de literatura. Então, é literalmente aprender vivendo como se ela estivesse fora do país, onde tudo é inglês. E pagando em real. E pagando em real, que está difícil pagar R$4 no dólar, está difícil. Uma coisa legal que você falou, você citou agora, é da idade, dos 13 até qualquer idade, você falou isso. Sim. Uma dúvida que até do meu pai, que está aqui atrás da câmera, que ele falou que ele foi em 2 cruzeiros, né, fez uma viagem e tal, e ele estava na costa brasileira, não era nenhum cruzeiro internacional, mas no navio em si era um navio internacional, então 90% da tripulação só falava inglês. E aí ele teve muita dificuldade para conseguir pedir uma bebida, para conseguir qualquer coisa lá dentro, e aí teve que pedir ajuda de outras pessoas. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score.
Ele falou que isso foi até um pouco constrangedor para ele, que ele sentiu essa dificuldade, mas um obstáculo que impedia ele de, sei lá, começar uma aula de inglês é o pensamento de que eu já estou velho demais para isso. Todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo tem. Isso é verdade. Acho que para qualquer coisa, Para não qualquer só coisa. para Para qualquer coisa. O que eu acho que é interessante é, por exemplo, o Brasil ele tem essa habilidade de falar assim, vem provar, vem testar, sabe? Ver se você se encaixa nisso, não precisa pagar, né? Então, alguns brasileiros têm essa ideia, alguns empresários, e eu adoto isso, sabe? Então, assim, vem pra cá, vem ver se você se encaixa dentro disso, se você gosta dessa ideia, né? Se você entra numa sala com 7 alunos, não são 15, não são 10, não são 20, são só 7. Entra nessa sala com 7, totalmente voltada para o ensino, com aula dinâmica. A gente não tem livro físico, não tem porque a gente tem uma lousa digital touchscreen, então não tem um livro físico. Não faz mais sentido. Não faz sentido ter, hoje em dia, né? exatamente, não faz mais sentido ter. Para algumas coisas sim, mas para aquele objetivo de se comunicar, não precisa mais, né? Então vem provar se você consegue ou não. Consigo te mostrar esse resultado. É igual aquele pedacinho do queijo que você prova no mercado ali. Exatamente. É o melhor jeito de você saber se Exatamente. você deve comprar alguma coisa. Exatamente. Eu tive uma experiência dessa. O que eu ofereço, eu tive o veneno de troca, né? Eu fui para Itália liderar um grupo que ia estudar italiano, só que eu não sei falar italiano. Você não sabe falar italiano. Então, quando eu cheguei em Roma, a minha maior dificuldade foi me comunicar em italiano. Só que o curioso de tudo isso é que o inglês é universal. Então todo mundo se comunica em inglês, cara. O italiano, o australiano, o russo, o espanhol, sabe? Qualquer pessoa se comunica em inglês. Só que eu sou o tipo da pessoa que eu não quero só me sentir acima de tudo porque eu falo inglês. Então eu tentei diariamente melhorar um pouco do meu italiano, que é zero. Né? E aprendendo alguma coisa. Porque a ideia é essa, você aproveitar onde você está para você aprender o que você conseguir absorver. Acho que não tem melhor jeito de você conhecer uma cultura do que estando com as pessoas que vivem naquela cultura e conversando com Por isso que você estuda cultura. Porque você tem que estar intrínseco a isso. Você tem que estar lá dentro para falar assim, puxa, é verdade, eu não preciso ter essa minha mentalidade sobre preconceito, racismo, etc. Porque eu estou vendo a pessoa aqui, é igual a mim, sabe? Então, o intercâmbio é isso, é muito de você entender um ou outro, respeitar um ou outro, saber limites, ou não saber limites, se superar os seus próprios limites, sabe? O intercâmbio ele é maravilhoso. Então, falando um pouco sobre o lance do intercâmbio, acho que quando você fala de sair do país, viajar para fora, pegando a realidade econômica do Brasil hoje, até essa questão do dólar que a gente comentou, o preço da moeda estrangeira, parece que é uma coisa muito distante da realidade das pessoas. Elas muitas vezes nem procuram pesquisar, saber quanto custa, saber como é que dá para pagar, o que dá para fazer, e ela já fala, pô, isso aí não é para mim, isso aí é para quem é rico, isso aí é para quem é rico. Então, o que você pode falar sobre essa questão do valor? Eu tenho alguns modelos aqui na All-Star que são os meus próprios alunos. Uns já concluíram aquela etapa, era só um intercâmbio legal, já estou com o meu inglês fluente, partiu para o que ele precisava. Outros continuam comigo fazendo outros intercâmbios, né? Eu vou falar de alguns deles. Chegou uma família aqui, né, há um tempão atrás, uns 3 anos, e eles disseram assim, eu quero fazer um planejamento de intercâmbio para o meu filho daqui 2 anos, porque ele é menor de idade. Eu falei, não, tudo bem. Quanto que vocês querem gastar com isso? No máximo uns 30 mil. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, mas quanto tempo ele vai ficar fora? Não, 1 mês só. Eu falei, não. Um mês de intercâmbio por exemplo, eu tenho várias cidades, mais de 30 espalhadas pelo mundo, mas tem cidades, por exemplo, como Malta e Vancouver, que com 6 mil, 7 mil você faz esse intercâmbio. Você faz esse intercâmbio. Exatamente. Então, naquele momento, aquela família deixou de viajar, por exemplo, para Recife, Natal, Rio Sul, porque estava muito mais caro que o intercâmbio. Muito mais caro que o intercâmbio. Aí, num planejamento de 2 anos, você diluindo isso aí... Não, tanto que foi tão baixo esse valor que eu consegui fazer com os dois, porque eram os 2 filhos, né? Um já era maior de idade e o outro menor que vivia os outros. Porque eles estavam pensando em gastar com um, fizeram para os 2 e ainda sobrou. Sim. Para eles poderem viajar também. Uma outra questão, que é uma história bem curiosa, foi essa tal de festa de 15 anos, sabe? Que se gasta muito. Principalmente são as meninas que gostam de fazer, né?
E eu tive 3 meninas aqui que elas foram de viagem era o presente de 15 anos dela, que não iria ser a mesma coisa que fazer essa festa, não iria somar, não iria dar o mesmo valor que fazer no intercâmbio, saiu mais barato fazer no intercâmbio do que a festa. Com certeza, com certeza. Eu já ouvi relato de uma menina amiga minha falar assim, meu pai falou se eu queria fazer uma festa, viajar ou um carro. Pra você ver o valor que era a festa, então, tipo assim, comparado, acho que daria pra ela fazer 2, 3 intercâmbios até. É que o intercâmbio tem essa lenda, né, que é uma coisa muito cara. Eu concordo, existe essa. Por exemplo, isso se chama high school, isso é muito caro. Você colocar o seu filho dentro de uma escola americana para ele ficar lá pelo menos 6 meses, levando em consideração que é uma criança, uma menor de idade, então isso realmente é caro. Para maior de 16 anos, de 16 até quem quiser, o preço é bem em conta. Então, só para divulgar 2 valores, Malta é um dos destinos mais baratos que nós temos, e Vancouver, no Canadá, são os dois que têm quase o mesmo valor, 7 mil você faz esse intercâmbio com acomodação e seu curso. Eu acho que principalmente Vancouver é um destino que é dos mais procurados. Eu venho de Vancouver hoje muito mais que a Austrália, por exemplo, porque a Austrália, ela, por exemplo, o que eu tenho de visto, de solicitação de visto aqui para a Austrália, não chega nem 30% do que eu tenho para o Canadá, né? Pela facilidade que o Canadá está se tornando. Legal. Então tem famílias que vêm para cá justamente para conversar. Só que é muito difícil você tirar da ideia de uma família, por exemplo, Disneylandia, cara, é uma luta, é uma luta. Porque o que uma família vai gastar na Disneylandia, talvez fosse o high school da criança. Talvez fosse o high school. Então, na minha ideia, é muito mais valioso um high school com uma criança do que um passeio, né? Mas o maldito do rato, né? I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, love so hard to find. Your feelings changed like the weather. Exato. Colocou na cabeça de todo mundo e é o sonho de muita gente. É que a realidade é assim, alguns pais que conversam diretamente comigo, me ligam, me convidam para almoçar, churrasco, aniversário, etc. Eles sabem disso, eu consegui contornar essa situação. Então eles calculam lá no começo do ano, no final do ano próximo, e falam assim, dá para fazer um outro intercâmbio. Excelente. Né? Mas outros pais, eles preferem, enfim, não é para julgar, questão de gosto. É que eu sempre vou influenciar a educação, né? Porque isso muda uma pessoa. É sempre legal ter outras alternativas. Com certeza. Por isso que a gente vai abrir também um turismo para cá, né? Só que vai ser um turismo diferente. Ele vai ser um turismo mais exótico, assim. Não vai ser um turismo que você encontra em qualquer lugar. Por exemplo, safari na África, a gente vai ter, sabe? Então, uma coisa específica a isso, né? Você não fazer o que todo mundo faz. Exatamente. Mesmo sempre Estados Unidos. Sempre Estados Unidos, sempre. Às vezes Orlando, faz compra em Miami. Volta com um monte de perfume. Um monte de roupa da Tommy. Enfim, não julguemos, né? Mas a minha ideia é justamente, por exemplo, na minha região, mudar a cabeça do pessoal. Assim, legal. Essa coisa que você falou da região é legal, porque o nome do canal é Zen em Foco e a gente está aqui mais uma vez na Vila Medeiros. E qual é a sua relação assim, com a região? Por que aqui? Qual a sua história com essa região aqui? Primeiro eu nasci aqui, né? Eu nasci nessa mesma rua, só que no 978. Então é no mínimo uma relação de uns 40. Não, pô, 34. Tá. 34. 40 não. Quase. Então, eu nasci aqui, né? Eu não vejo como, por exemplo, eu tenho que me enraizar aqui. Eu acho legal expandir essa ideia, né, para outros locais. Só que a nossa região aqui é muito boa, né? Então a gente tem ruas bem importantes aqui, uma concentração de pessoas bem importante aqui. Sim, então eu acho que Nossa, eu acho que é um lugar carente, né, desse tipo de sim, de qualidade mesmo de ensino. Por isso que eu formei e construí o que nós temos aqui na nossa região, sabe? Ser referência. Exatamente, ser referência, porque não são todas as escolas que cabem o máximo de alunos, 7 alunos dentro de uma sala de aula. Isso é muito legal, é totalmente diferente você aprender. Você vê uma sala de escola hoje, uma escola normal, estou falando de ensino fundamental e ensino médio, chega a ter 40 alunos. 50 alunos, né? Sim. Do que você está ali numa turma de 7 e vira mesmo uma família, né? Todo mundo se relaciona. Eu acho que eu saí daqui faz uns 2 anos.
2 anos e ainda ter um contato com as pessoas que fizeram curso comigo e tal, então sim. é bem diferente. A estrutura que a gente tem, a estrutura que a gente ainda vai montar, tudo é para nossa área, né? Então a gente tem parceiros, né, que justamente caminham com a gente para melhorar, né? E, enfim, nossa região aqui, de uma maneira geral, sim, excelente. Então é isso, se quiser deixar algum recado final, falar das redes sociais, vai deixar aí também na descrição. Claro, visite o Instagram, que é o meu tesouro, né? Eu adoro o Instagram da Alcistar, Alcistar Mundo, tem todo mundo lá, tem ele também. Tem. Bonito como sempre. Bonito como sempre, sim. É isso aí. Então tá bom. Então é isso, e se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, sério, dá like por favor. E é isso. Beleza. Valeu.